Gente, continuando então as aulas sobre morfologia das angiospermas, falamos sobre os tecidos de revestimento. Agora, o foco dessa aula é falar sobre os tecidos responsáveis pela condução da seiva das angiospermas. Vou compartilhar a tela, como sempre aqui. Os tecidos recondutores de seiva são responsáveis por conduzir a seiva. O que é seiva? A seiva são substâncias, sejam de origem mineral, seja de origem orgânica. A seiva de uma planta é um líquido que é responsável para a fisiologia da planta funcionar de forma equilibrada, de forma necessária para aquela planta desenvolver. Existem dois tipos de fluidos que ocorrem dentro da planta. Tem o chamado de o que corre dentro do xilema, que é uma chamada de seiva bruta. Essa seiva bruta é a seiva que é absorvida pelas raízes. E essas raízes absorvem água com minerais e outras substâncias fundamentais para que chegue até as folhas e flores e essas regiões produzam fotossíntese. E aí, através da fotossíntese, que é um processo fotoquímico, que produz energia, glicose para a planta, vai liberar para outro vaso, chamado de floema. O floema vai transmitir, seja para baixo, seja para cima, a seiva elaborada com açúcar e substâncias para o desenvolvimento da planta. Vejam só, no xilema, nós temos então a absorção pelas raízes. O xilema produz a seiva que é absorvida pelos pelos, lá os pelos absorventes das raízes, como a gente falou, e esse líquido, que é chamado, a partir do momento que entra dentro da planta, vai ser denominado de seiva bruta. A seiva bruta vai levar água e sais minerais para as folhas realizarem fotossíntese. A fotossíntese sendo feita, agora a planta precisa espalhar esse subproduto, esse produto da fotossíntese, para chegar e dar energia para as outras plantas. Lembra? Para as outras folhas e outras regiões da planta. Lembre que a planta produz seu próprio alimento. E esse alimento ele é produzido pela fotossíntese. E a fotossíntese libera esse alimento no floema, que está aqui representado, que é um outro vaso mais fininho que conduz essa seiva tanto para cima quanto para baixo. O xilema, a seiva bruta, só sobe. Já a seiva elaborada, o floema, sobe e desce, espalha-se para toda a região da planta, levando alimento lá para as raízes ou lá no topo, no alto do meristema apical. Ok? Ficou claro? Temos então dois tipos de vasos aqui. Vasos chamados de xilema, que absorvem a seiva bruta, que só sobe e leva água e sais minerais. E um outro vaso chamado de floema. Este leva a seiva elaborada pela fotossíntese tanto para cima, regiões superiores da planta, quanto nas regiões mais profundas e inferiores nas raízes. Beleza? A disposição de um... Deixa eu arrumar esse slide aqui. A disposição de um tronco... Só um minuto. A disposição do floema e do xilema, você consegue ver aqui. Aqui veja um tronco. Aqui no tronco, eu tenho o suber, que a gente falou, que é uma variação e uma especiação da epiderme, que é responsável por evitar perda de água e também choques mecânicos, que é a casca da planta, é a casca do tronco.
Logo após o suber, na parte mais externa da planta, anterior ao suber, nós temos o floema. Como eu disse, o floema é responsável por levar tanto para cima quanto para baixo a seiva elaborada, que tem o açúcar, a energia, o alimento da planta que foi produzido lá nas folhas pela fotossíntese. Em seguida, nós temos o câmbio, que é um tecido de preenchimento, transição, enfim. E nós temos dentro, na parte com os anéis, quando a gente corta um tronco, aquilo ali é o xilema. O xilema é um tecido que é responsável por transmitir a seiva bruta. Seiva bruta são absorvidas pelas raízes e a seiva bruta só sobe, só tem esse sentido de subir no xilema. O floema tem uma seiva elaborada, sobe e desce. Ok? De novo aqui. Pegando uma estrutura e fazendo um corte, num galho, um tronco, nós temos então o centro, que é chamado de medula. São células ou estruturas que não vêm ao caso comentar agora. A gente tem um foco. Em seguida, após a medula, o centro do tronco, nós temos o xilema, que produz a seiva elaborada, que só sobe sendo absorvido pelas raízes. Em seguida, próximo à casca da árvore, nós temos o floema. Floema responsável tanto para subir quanto para descer a seiva elaborada, produzida lá na fotossíntese, que a seiva elaborada que passa no floema tem a energia, o alimento da planta, tá? Então, o floema leva alimento lá para o topo da árvore, como também lá para o fundo da raiz. E aqui, na parte mais externa, nós temos o suber, ok? Muito bem. Uma forma de saber que existe o floema foi feito um experimento, o Malpighi. Ele passou um estilete ao redor da árvore e tirou um anel da casca da árvore. Ele aparentemente tirou só o suber, a casca da árvore, mas não. Ele foi um pouquinho mais profundo e conseguiu tirar todo o floema. Ao fazer isso, a árvore morre. Porque o floema, que tem a seiva elaborada, não consegue mais chegar lá no fundo das raízes. E as raízes precisam de alimento para produzir energia e conseguir ir bombeando a água lá para o topo das plantas, lá para o topo da flor, da flor, da folha, da árvore em si. Dessa forma, a planta morre. Você matou a planta se você faz um anel profundo ao redor dela. E tira isso, tá? Enfim. Cuidado, evitem, não façam isso. Você vai matar a planta. E a gente precisa de árvores e vegetais. A gente está cada vez depredando mais o nosso ambiente. E isso resulta na nossa própria depredação. A gente depende das árvores. Então, aqui só tem mais um exemplo aqui mostrando. Aqui tem as células centrais, aqui na região externa. Os pontinhos, cada pontinho é um vasozinho compondo todo o xilema, que, de novo, sendo redundante, mas eu quero que vocês compreendam e memorizem isso, que essa parte no interior do tronco, no interior do galho, nós temos o xilema, e na parte mais externa aqui nós temos o floema, logo antes do suber, que fica na parte mais externa. Tá bom? Esse foi o assunto sobre os vasos condutores de seiva. Tá? Não se esqueçam, floema e xilema, seiva bruta e seiva elaborada. Um abraço, até a próxima aula.